A história de Gideão é uma das mais impressionantes de toda a Bíblia. Eu percebi que quanto mais impossível uma história parece ser, maior é o poder de Deus agindo por trás dela. E essa é uma dessas histórias. Eu particularmente me sinto grato por você me dar essa oportunidade de contar essa história detalhadamente para você. Se você já a conhece, fique tranquilo, porque você a verá de uma maneira que nunca pensou antes. E se você nunca ouviu falar desse tal de Gideão, pode relaxar, pois eu darei o contexto de tudo por trás dessa história. Acontece que esse enredo passa em Juízes. E só para clarear sua mente, Deus prometeu uma terra prometida a Abraão. E essa terra é a famigerada Canaã, beleza? Aí depois de muito tempo, quando os descendentes de Abraão estavam no Egito, como escravos, veio um camarada chamado Moisés para ser o libertador do povo. Obviamente um homem de Deus. Indo até essa terra prometida, o povo vagou por 40 anos pelo deserto. Até que os filhos de Israel, liderados por Josué, sucessor de Moisés, estavam conquistando de forma avassaladora as terras de Canaã. Muitas cidades foram conquistadas, como Jericó, Ai, Jerusalém e várias outras cidades. Só que o povo de Israel começou a se afastar de Deus. Naquela época, o vício não era as redes sociais, a pornografia ou as drogas. Era adorar outros deuses, que uma coisa levava a outra. Vacilava um pouquinho e o povo de Israel estava adorando outros deuses, que por consequência tinha festas, bebidas, orgias e tudo muito mais. Por isso, Deus deixou ficar naquela terra algumas nações pagãs, para pôr Israel à prova. E a partir daí aconteceu um ciclo que parecia não ter fim, e que na verdade até os dias de hoje acontece. Israel começava a adorar outros deuses, Deus se retirava, povos inimigos dominavam sobre Israel e Israel clamava ao Senhor por misericórdia. E Deus mandava um juiz para libertar o povo. Israel teve vários juízes. Sansão foi o mais famoso entre eles, mas talvez o juiz mais importante de todos seja Gideão. Engraçado que Gideão não era general dos exércitos de Israel, ou o mais forte da sua tribo. Estava longe, muito longe de ser alguma coisa. Na verdade, ele era o menor da família mais pobre de uma tribo esquecida, a tribo de Manassés. Para você ter noção de como essa tribo é esquecida, o patriarca Jacó, quando foi abençoar os filhos de José, sabe aquele José do Egito, lembra? Beleza. Ou seja, Manassés e Efraim, os filhos de José, ele colocou a mão direita, a mão que tem mais bênçãos, da cabeça de Efraim, mesmo ele sendo o filho mais novo. Para Manassés, mesmo sendo primogênito, sobrou apenas a mão esquerda. E ali estava Gideão, no mais baixo que a pirâmide social podia permitir, malhando o trigo no lagar, para esconder dos midianitas. Mas o que é malhar o trigo no lagar? E o que são midianitas? Vamos lá. Os midianitas eram um povo nômade e poderoso que vivia no sul e sudeste de Israel, na região do deserto da Arábia. Eles aparecem várias e várias vezes na Bíblia, e em Juízes 6-8 se tornam os principais inimigos de Israel. Já o lagar era um tanque escavado na pedra, usado para pisar em uvas e fazer o vinho. Obviamente não era um lugar para trigo. Malhar trigo ali era totalmente fora do comum, e exatamente por isso Gideão estava ali, escondido, com medo dos midianitas, tentando garantir alimento sem ser visto. Porque os midianitas acabaram de tal forma com Israel que Israel ficou muito debilitado, a ponto de fazerem para si covas e cavernas dos montes. A única saída foi clamar ao Senhor. Só restavam forças para isso. O clamor era tão grande que o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho, onde ele se encontrou com Gideão. O que acontece a partir de agora muda completamente o rumo da história do povo de Deus. E eu, obviamente, já vou te contar. Mas antes, eu peço encarecidamente que você que está me ouvindo agora, se inscreva no canal, cara. Enquanto eu faço esse vídeo, temos 12 inscritos. 12. Então, por favor, me ajude a aumentar esse número para tentarmos bater de frente com os grandes canais que falam da Bíblia. Aqui não há distorções, é totalmente baseado na palavra de Deus. Espero que você goste. O curioso é que o anjo do Senhor não chega em Gideão falando: "E aí, fracote, como está a sua vida de derrotado?" Na verdade, o que acontece é bem diferente disso. O Senhor está com você, homem valente. Por que homem valente? O que de valente tem um cara malhando trigo escondido na toca para que os inimigos não vejam? Gideão era literalmente o mais merdinha da sua família, desculpa o palavreado. Quem sou eu para julgar as palavras de Deus, né? Mas o que estava acontecendo na verdade era que o anjo do Senhor observava o futuro de Gideão. Ele sabia do que esse homem era capaz. Da mesma maneira que nós podemos estar no fundo do poço, Deus pode nos chamar de homens e mulheres valentes, pois o Senhor vê nossos propósitos. Mas Gideão estava sobrecarregado. Ele precisava desabafar. "Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian." Então o Senhor se virou para Gideão numa tranquilidade e disse: "Amigo,
eu estou te enviando. Vá nessa força que você tem e livre Israel, pois eu estou ao seu lado, e você os derrotará como se fossem um só homem. Essa promessa foi tão grande e ousada para Gideão que ele precisava de provas. Ele falou assim: ô meu patrão, se tu for o Senhor mesmo, espera aqui um cadinho para que eu traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Daí ele foi para casa, preparou a jantinha e entregou ao anjo. Mas o anjo mandou colocar numa rocha que tinha por ali. E com um cajado, aquele ser divino tacou fogo e queimou a carne e os pães. Naquela mesma noite, Deus manda Gideão derrubar o altar de Baal do seu pai e cortar o poste sagrado, 2 deuses que o seu pai adorava. E ele obedece, mas faz de noite porque ele tem medo. De manhã, a cidade inteira descobre e querem matá-lo, mas o seu pai o defende, dizendo que Baal que se defenda sozinho, se for realmente um deus de verdade. Por isso, Gideão ganha um novo nome, Jerubaal, que significa que Baal lute contra ele. Depois daquilo, todos os midianitas, amalequitas e povos orientes se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E agora aconteceu um episódio bastante comum entre praticamente todos os juízes. Mas Gideão pareceu ser ainda mais poderoso. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. É engraçado como ele se transforma em outra pessoa. Soou o alarme de que ia sofrer um ataque inimigo e começou a convocar homens para a guerra. Enviou mensageiros a várias tribos, Manassés, Asser, Zebulon e de Naftali, para se encontrarem com ele. Porém, mesmo com o Espírito do Senhor, a fé de Gideão ainda não estava totalmente sólida. Então, Gideão faz um pedido. Ele coloca um pedaço de lã no chão durante a noite e diz a Deus: se realmente o Senhor vai me usar para livrar Israel, faz assim, amanhã de manhã, que somente a lã esteja molhada de orvalho, mas o chão ao redor esteja completamente seco. Na manhã seguinte aconteceu exatamente isso. A lã estava tão molhada que Gideão conseguiu encher uma tigela só espremendo ela, enquanto o chão estava totalmente seco. Mesmo assim, Gideão ainda estava com medo de estar enganado. Vai que por coincidência a lãzinha molhou, mas a terra não, né? Então ele não queria irritar a Deus, mas pediu um segundo sinal. Senhor, agora faz o contrário. Deixa a lã seca e o chão completamente molhado. E Deus fez exatamente assim na noite seguinte. A lã ficou seca e o chão ao redor estava totalmente coberto de orvalho. Gideão finalmente acreditou que Deus estava com ele. O negócio é o seguinte, a porrada vai comer solta agora. Jerubaal, ou o tal Gideão, como você queira chamá-lo, se levantou de madrugada e acampou com os homens que estavam o seguindo. Gideão estava morrendo de medo porque eram 32 mil israelitas contra 135 mil midianitas. Isso seria quase 4 homens de Midian para cada um israelita. Na verdade, seria mais do que 4. Para olhos humanos, era impossível vencer essa luta. Mas logo após esse pensamento, Deus diz a Gideão: olha, esse povo que está contigo é demais. Vocês iam acabar se vangloriando ou achando que os próprios braços de vocês os salvaram. Faz o seguinte, anuncia ao povo dizendo que quem estiver assustado e com medinho, que vai embora para casa. Então 22 mil homens voltaram e apenas 10 mil homens ficaram. Mas Deus tornou ainda dizer que 10 mil homens era muito. Era para derrotar os midianitas ou para conquistar a terra toda? Não tô entendendo esse tanto de gente, não. Não precisava de tudo isso. Deus ordenou: faça-os descer as águas, e todos os que lamberem a água como um cachorro podem mandar embora. Mas aqueles que levarem a mão à boca podem manter. E provavelmente você já sabe quantos ficaram. 300. Apenas 300 homens tomaram água da maneira correta. Isso porque beberam água de um jeito que mostrava atenção e preparo. Aqueles que abaixaram a sua guarda e beberam despreocupadamente ficaram vulneráveis. Perdeu a visão ao redor e soltaram as armas. Mas os 300 que Deus separou levaram a água à boca com a mão, sem abaixar totalmente. Eles continuavam em posição de alerta, mantendo a cabeça erguida, os olhos atentos e as armas próximas de si. Então o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. E assim a batalha estava confirmada. Eram 300 homens versus 135 mil. Uma batalha que parecia, não sei nem o que dizer, um massacre. Mas Deus estava com Gideão. Naquela mesma noite, Deus ordenou a Gideão que atacasse aquela multidão de soldados. Porém, o Senhor teve uma certa compaixão de Gideão. Sabia que era difícil acreditar que voltaria vivo de uma missão como essa. Então Deus mandou Gideão chegar perto do arraial inimigo, junto com seu ajudante chamado Pura, para ganhar coragem. A Bíblia fala que quando Gideão desceu até a vanguarda, os inimigos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar.
Quando Gideão se aproximou, um homem estava contando um sonho ao seu amigo, que mudaria completamente a cabeça e a fé de Gideão. Ele dizia: um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita, e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. O amigo, ouvindo tudo isso, respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Olha que loucura, cara. Os próprios do exército inimigo sonharam que seriam derrotados. Imediatamente, quando Gideão ouviu esse relato, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Assim, os 300 filhos de Israel estavam prontos para a guerra. Mas, obviamente, eles não iriam bater de frente. A estratégia era o seguinte: Gideão repartiu os 300 homens em 3 grupos e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro. Mandou os mandados a olharem para ele e fazer o que ele fizesse, para fazerem igual. E disse: quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta, ao redor de todo o arraial deles, e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Então, por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas, ou seja, os novos guardas estavam ainda sonolentos e desligados, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Enquanto isso, seguravam as tochas com a mão esquerda. Aqueles 135 mil midianitas começaram a correr, a gritar e fugir. Na verdade, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, em todo o arraial inimigo, e começaram a se desesperar, degladiar e a se matar. Gideão não ia deixar barato. Tava claro que ele não ia deixar que os restantes fugissem. Então, os outros homens de Israel, isto é, de Naphtali, de Asser e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Até para as montanhas de Efraim, Gideão enviou mensageiros dizendo para descer e impedir que os midianitas passassem pelas águas do Jordão. Assim, Gideão venceu os midianitas com 300 homens. Mas esse, meu amigo, está longe de ser o fim da história. Os homens de Efraim eram uma rapaziada muito orgulhosa. Eles choraram para Gideão porque ele não os chamou para lutar contra os midianitas. Gideão, com medo de morrer, foi muito esperto e falou: gente, eu não fiz nada comparado ao que vocês fizeram. Sensacional, cara. Vocês são os caras. Não é verdade que os poucos cachos deixados por Efraim são melhores que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas. Com isso, é claro que os efraimitas se acalmaram, mas tinha muito o que fazer ainda. Aliás, eles tinham que pegar esses tais príncipes. Junto com os 300 homens, Gideão atravessou o Jordão cansado, mas ainda perseguindo os inimigos. Eles pararam numa cidade chamada Sucote e pediram pães para se alimentarem e descansarem, para continuarem a perseguição contra os inimigos, certo? Mas os chefes daquela cidade chegaram no cangote de Gideão e falaram bem assim: meu amigo, quem é você? Será que você já tem Zeba e Salmuna, os príncipes midianitas nas suas mãos, para que demos pão ao seu exército? Ah, meu amigo, Gideão ficou maluco. Ele prometeu que quando pegasse os 2 príncipes, ia voltar para rasgar a carne daquele cidadão de Sucote com espinheiros. Dali, Gideão foi para Penuel e fez o mesmo pedido. E os homens de Penuel responderam a mesma coisa. Gideão, completamente fora de si, prometeu que na volta ia derrubar aquela torre. Assim, os 2 príncipes midianitas, Zeba e Salmuna, estavam em Carcor, com um exército de 15 mil homens. Os que restaram do grande exército de 135 mil homens que tinham antes da batalha. Gideão e os 300 foram pelo caminho dos nômades até Carcor e atacou de surpresa. Assim, os 2 príncipes fugiram, mas Gideão pararia até em Londres, se fosse preciso, para pegar esses 2. Para o pânico de Midian, os 2 príncipes foram presos por Gideão. Agora, voltando para Sucote, Gideão prendeu e interrogou um moço para que listasse os chefes daquela futura falecida cidade. O camarada deu uma lista de 77 nomes ao total. E está escrito: Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Salmuna, a ser dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Salmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? E prendeu os chefes da cidade. Pegou espinheiros e com eles deu severas lições aos homens de Sucote. Em Penuel, o buraco foi mais embaixo. Ele derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Olhando agora para os 2 príncipes midianitas, Gideão disse que se os 2 príncipes, Zeba e Salmuna, não tivessem matado seus irmãos, ele deixaria sair vivos.
mas isso não aconteceu. E agora Gideão queria desonrá-los. E a maneira mais desonrosa de morrer é morrer para um jovem inexperiente. Então ele mandou o seu primogênito Jeter matar os dois. Porém o moço teve medo porque ainda era muito jovem. Gideão se cansou e matou os dois ali mesmo. Uma bela história, não é mesmo? Porém esse infelizmente não foi o final de Gideão. Os homens de Israel, vendo todos aqueles feitos de Gideão, não resistiram e disseram a Gideão o seguinte: meu amigo, domine sobre nós, você e a sua geração, porque você nos livrou dos midianitas. Gideão, sendo um cara bem humilde e modesto, falou o seguinte: dominarei coisa nenhuma, rapaz. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Olha que coisa bonitinha. Se tivesse acabado aqui a história, Gideão teria uma estátua, mas Gideão continuou. Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Aí talvez você me diga, pô, mas só pedi um brinquinho, não tem nada demais. O desenrolar dessa história foi a seguinte: o peso das argolas de ouro que ele pediu foi de uns 20 quilos, sem contar os outros ornamentos que ele pegou. Gideão, com toda essa prata e ouro, fez uma estola sacerdotal, uma peça sagrada usada pelos sacerdotes de Israel. E ele colocou na sua cidade, em Ofra. A Bíblia diz que todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser um tropeço para Gideão e sua família. Dessa maneira, os midianitas foram subjugados por Israel e nunca mais se levantaram. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Gideão, no final da sua jornada, errou. E a Bíblia não fala se houve arrependimento ou não. Mas a sua escolha fez com que todo Israel caísse em pecado. Gideão teve 70 filhos, porque tinha muitas mulheres, mas talvez por causa desse erro, nasceu de sua concubina seu filho chamado Abimeleque, que matou 68 dos 69 irmãos que ele tinha anos mais tarde. Gideão morreu em boa velhice, na cidade da sua família, mas os filhos de Israel já não se lembravam mais do Senhor, e muito menos da casa de Gideão, por tudo o que ele fez por Israel. E a história se repetiu tudo de novo. Essa é a história de Gideão, meu amigo. Eu sei que você gostou, porque está aqui até agora, sabe? Então se inscreva no canal e comente qual história bíblica você deseja que eu faça, que eu farei mais rápido do que você pensa. E lembre-se, esse canal não é contra a Bíblia, apesar do nome. Na verdade, mostramos, com base na própria palavra de Deus, o que realmente vai contra ela.